Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje teremos a análise do primeiro episódio, do Dragon Ball Daima. No dia que o episódio saiu, ocorreram aquelas chuvas em São Paulo, então fiquei sem energia e sem acesso à internet. O episódio se inicia mostrando as esferas do dragão, e explicando que quando as 7 são reunidas, e as palavras são ditas, o Shenlong aparece, e realiza os desejos. Depois, a próxima cena mostra o Goku, e diz que ele pode parecer gentil, mas é o guerreiro mais poderoso do mundo, e tem uma força surpreendente. Ele vivia nas montanhas quando criança, procurou as esferas do dragão, fez vários amigos, e encarou várias aventuras com eles. Conforme ele crescia, um dia, uma raça viciada em batalhas, os Saiyajins, apareceu. Goku descobriu que ele também era um Saiyajins, que foi enviado para a Terra, quando criança. Os Saiyajins mantêm um corpo jovem. Durante grande parte de suas vidas, Goku continuou a enfrentar inimigos terríveis, e se fortaleceu nas suas batalhas, e junto com seus antigos inimigos, ele continua a proteger a Terra do mal. Agora, a Terra enfrenta uma nova ameaça. A cena muda para o quartel-general, e mostra os dois novos inimigos, que estão assistindo os acontecimentos da saga Majin Buu. Ao ver Babidi, Goma xinga Babidi e comenta sobre Dabura. Ao ver Shin, Goma pergunta Degizu sobre o seu irmão, revelando que o Shin é o irmão mais velho do Degizu. A próxima cena mostra o Majin Vegeta atacando Goku, e Goma comenta que existem seres poderosos no mundo exterior. E Degizu pergunta sobre Majin Buu, e Goma revela que os demônios são identificados pelas orelhas pontudas. Depois a cena muda para o despertar do Majin Buu, e mostra a cena quando o Majin Buu transforma Dabura em chocolate. Após isso, Goma fica surpreso, e Degizu diz que, agora, Goma é o novo rei do mundo dos demônios. E depois temos a cena do Majin Vegeta se sacrificando. E a próxima cena mostra o Shenlong sendo invocado. Eles descobrem que a Terra possui esferas do dragão, e que o nome do dragão é Shenlong. A próxima cena mostra o Majin Buu acabando com o Babidi. Depois a cena mostra o Super Buu no templo de Kami-sama. E temos uma breve cena do Goten SSJ3. Depois temos a cena do Gohan místico lutando contra o Super Buu. Goma se surpreende com os poderes dos terráqueos. Depois a próxima cena mostra o Goku reunindo a energia da Genkidama, e lançando ela contra o Majin Buu. Após isso, Goma fica surpreso. Degizu diz que, agora todos que iriam ficar no caminho, foram derrotados. Degizu se curva e presta as saudações a Goma, pelo seu novo posto como rei. Após isso, a cena mostra alguém caminhando em direção a eles. Degizu chama ela de irmã, e Goma chama ela de Arinsu, e diz que ela está bonita como sempre. Arinsu saúda Goma pelo seu novo posto, como rei do mundo dos demônios. Arinsu pergunta se Goma vai continuar financiando as suas pesquisas. Arinsu diz para Goma tomar cuidado, é que esses guerreiros poderosos poderiam tentar invadir o mundo dos demônios. Degizu diz que não há motivo para se preocupar, e que eles não teriam motivos para se arriscar, vindo ao mundo dos demônios. Após Arinsu se retirar, Goma se pergunta se vai ficar tudo bem. Então diz que, se esses seres vierem ao reino dos demônios, isso não vai ser nada bom. Degizu tenta acalmar Goma. Então, Goma tem uma ideia. Ele diz que vai usar as esferas do dragão. Degizu pergunta se Goma está falando sério, e que elas são protegidas pelos 3 poderosos Tamangamis. Goma diz que não está falando das esferas do reino dos demônios. Ele se refere às esferas do dragão da terra. Goma diz que essas esferas deverão ser mais fáceis de achar. Degizu pergunta qual vai ser o desejo de Goma, e diz que as esferas da terra usam energia branca, quer dizer, energia positiva. Então certos desejos não estão disponíveis. Goma diz que vai desejar que eles sejam crianças novamente. Arinsu aparece de repente, e assusta Goma e Degizu, e diz que é uma ideia genial, e que seria bom se eles fizessem ela mais jovem também. Goma diz que vai transformá-los em crianças, para eles se tornarem inofensivos. Degizu diz que eles vão ser enfraquecidos drasticamente.
Gomá diz que seu segundo desejo será conseguir o terceiro olho maligno. Deguizu se surpreende e diz que o olho foi perdido durante o reinado do pai do Dabura, chamado Abura. Gomá diz que colocar o olho na testa garante poderes inacreditáveis. Gomá diz que, desde tempos atrás, o objeto era passado ou herdado entre os reis demônios. Enquanto Gomá pensa no seu terceiro desejo, Deguizu pergunta se ele pode pedir o terceiro desejo. Gomá diz que vai considerar. Gomá diz que vai trazer o Namekuseidin, chamado Neva, e que ele conhece sobre as esferas do dragão. Então, Gomá e Deguizu vão encontrar o Namekuseidin chamado Neva. Eles entram na nave, e Neva pergunta onde ele está levando ele. Deguizu responde que eles vão para o mundo exterior. Após percorrer um percurso, eles chegam até um peixe, nave, guardião. O peixe pergunta para onde eles estão indo, e pede para eles se identificarem. Gomá diz que ele é o novo rei do mundo dos demônios. O peixe pede para Gomá poupar ele dos detalhes, e pede a senha, código, e diz que vai deixá-los passar, e abre a boca, e eles entram na boca do peixe, e uma comporta se abre, e eles entram em uma espécie de ninho do tempo, e parecem vários peixes. O peixe guardião pergunta se eles estão indo ao mundo exterior e pergunta qual universo. Deguizu responde que é o universo 7. O peixe guardião diz que o universo 7 se tornou uma destinação popular recentemente. O peixe guardião revela que a pessoa que foi ao universo 7 era Arinsu. Após irem ao universo 7, a cena muda para a Terra, onde estão comemorando o aniversário do Trunks. O Trunks assopra o bolo. Eles brindam. Kuririn pergunta a idade de Trunks, e Trunks responde que tem 9 anos. Kuririn diz que ele é um pouco pequeno para ter 9 anos. Trunks diz: olha quem fala. Então, o Goku diz que os Saiyajins têm um surto de crescimento aos 15 anos. Kuririn pergunta ao Goku se isso aconteceu com ele. Goku responde: bem, eu suponho que o Vegeta não cresceu tanto assim. Vegeta pergunta se ele está querendo brigar. A cena muda, e mostra ao Supremo Sr. Kaio, e pergunta o que eles estão fazendo ali. O Sr. Kaio diz que tem outros assuntos. Goku se pergunta se eles não se fundiram com os brincos Potaras, e diz que pensei que a fusão não podia ser desfeita, e pergunta como ele fez isso. O Sr. Kaio explica que quando Vegeta foi absorvido por Majin Buu, e a fusão foi desfeita, eles pediram para o Majin Buu absorvi-lo, e o Kibito diz que o corpo de Majin Buu possui um gás misterioso capaz de desfazer a fusão Potara. Kuririn diz que se surpreendeu ao saber que Goku desejou que Majin renascesse como uma boa pessoa e ficasse na Terra. Shin pergunta onde está Gohan. Goku diz que Gohan está ocupado estudando, e que ele não pode estudar muito com tantas batalhas. Goku comeu demais e está estufado, e Goku chama Vegeta para treinar. A cena mostra Goku voando e choca os punhos com Vegeta. Então vemos uma sequência de golpes. Então Vegeta prepara o Galico, e Goku prepara o Kamehameha. Depois a cena muda e mostra o templo do Kami-sama, onde o Sr. Popô está observando a luta. Então o Sr. Popô e Dendê comentam sobre a luta. Então a nave de Gomá chega ao templo do Kami-sama. A nave pousa no templo, e Gomá sai da nave, e Deguizu e Neva também. Dendê pergunta quem são eles. Neva diz que faz milhares de anos, desde que ele voou na Namekuseidin. Dendê pergunta a Deguizu se ele é um Supremo Sr. Kaio. Deguizu responde, não exatamente, e diz que eles vieram do reino dos demônios, e questiona Dendê, pergunta que os ancestrais dele fizeram o mesmo, e diz veja, as suas orelhas são pontudas. Dendê pergunta se pode ajudá-los. Gomá diz, eu esperava que fosse perguntar, e pergunta se Dendê é o guardião das esferas desse universo. E exige que Dendê traga as esferas. Dendê responde que não pode fazer isso. Gomá diz, eu percebi que fosse dizer isso, ainda bem que eu trouxe esse velho, e diz para ele fazer a mágica para trazer as esferas. Dendê pergunta o que é isso. Então, Gomá revela que o mundo dos demônios tem as suas próprias esferas do dragão, e diz que Neva criou elas há muito tempo, e devido ao guardiões não podem usá-las. Então eles vieram usar as esferas da Terra. Então Neva usa suas habilidades, e vê que as esferas foram usadas recentemente, e foram convertidas em pedra. Depois a cena mostra as esferas sendo trazidas ao templo. Então,
Degizu pergunta se Neva pode trazer as esferas de volta o mais rápido ao normal. Neva usa seus poderes para trazer de volta as esferas, e Dende diz, eu não sei qual vai ser o seu desejo, mas eu morro antes de falar o código. Dende tenta impedir Degizu, mas é acertado no peito. Degizu então invoca Shenlong. Então o céu fica escuro, e Kuririn e Bulma se perguntam se é o Shenlong. Shenlong pergunta o desejo, então Gomar faz o seu desejo, e pede que aqueles que lutaram com Majin Buu e seus amigos virem crianças. Shenlong pergunta a idade, e Gomar diz primeiro grau, e que as crianças virem bebês. Então Shenlong realiza o desejo. Então a cena muda para o Kuririn e os outros e eles viram crianças, e Goku e Vegeta viram crianças, e o episódio termina. E você, já assistiu? E o que achou? Deixe a sua opinião nos comentários. Lembrando que esse foi um dos últimos trabalhos do Akira Toriyama. Então vamos prestigiar o anime. Nós vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu!